Oi pessoal, meu nome é José Henrique Farias, estudante do segundo ano do ensino médio no Colégio Pedro II, sou bolsista da iniciação científica do CNPq. E esse é o primeiro vídeo do projeto na escola, que tem o objetivo de divulgar as recentes pesquisas da história da escravidão para os alunos e professores do ensino médio fundamental, para que a gente consiga aproximar as universidades das escolas. Nosso primeiro entrevistado é Thiago Campos, professor da rede municipal de ensino. Ele tem graduação em História na Universidade Federal Fluminense, na UF. Lá ele também cursou mestrado, doutorado e pós-doutorado. A pesquisa do Thiago, do doutorado, ganhou vários prêmios, entre eles o prêmio do Arquivo Nacional. Em 2018, ele publicou esse livro aqui, que se chama O Império da Escravidão. Eu conversei quase 2 horas com o Thiago sobre o livro dele e suas pesquisas. E na entrevista eu selecionei esses seguintes trechos, que eu achei bastante importante. Espero que gostem. A primeira pergunta que a gente queria fazer é no que você acha que seu trabalho de pesquisa pode contribuir para a história da escravidão que a gente aprende nas escolas hoje em dia? Acho que o meu trabalho ele contribui nesse sentido para ressignificar a história local e regional. Por exemplo, dar um exemplo prático, né? As praias de Ilha Grande, por exemplo, são sempre muito badaladas, né? Por conta da beleza e o quanto de turismo nós temos ali. Até a semana passada eu tive com uma amiga que esteve em Ilha Grande, estava fascinada e tudo mais. Mas quase ninguém relaciona Ilha Grande com o comércio de africanos. Né? Foi um espaço super importante para o comércio de africanos no século XIX. Quer dizer, eu acho que trazer essa informação, uma informação que não é uma informação de achismo, é uma informação de pesquisa empírica, de trabalho com a documentação, de estudo, pode, eventualmente, ressignificar o lugar, o espaço das praias de Ilha Grande na história local e regional. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que tem uma dimensão maior, que é uma dimensão nacional, que, por exemplo, no final do 8º ano, início do 9º ano, geralmente os alunos estudam, ou deveriam estudar, a formação em crise do Império e a economia do café. Né? É conteúdo curricular do 8º ano, mas, por vezes, os professores, eu mesmo, vou abordar lá no início do 9º ano, eles não dá tempo. Né? E sempre é uma história quase sempre muito distante dos alunos. É uma história que não tem agência, não tem personagem, é sempre o barão de café, não é? O café que dominava a economia nacional. À medida que você transforma isso em pessoas, não é? Em seres humanos que viveram em determinada época, quem são essas pessoas, não, o que elas faziam, o que a economia do café trazia por trás, que era a questão da escravidão, do tráfico ilegal de africanos, do comércio ilícito de africanos. Eu acho que isso também redimensiona a história no nível nacional. Né? E até mesmo global, né? Pensando numa história do café no nível global, quanto no caso do Brasil, no século XIX, o boom do café que sustentou a economia imperial tinha uma relação muito próxima com agentes que são, de certa forma, glorificados nos livros, são os barões de café, a aristocracia do café, mas dizer que esses barões e essa aristocracia do café, quer dizer, esse grupo que certamente teve uma contribuição super importante para financiar o Estado brasileiro no século XIX, mas como essa contribuição também vem relacionada a esse comércio de africanos no período que já era ilegal, segundo as leis do Império, né? Com a transformação de certos espaços em locais de desembarque de africanos, né? Espaços que eram lugares de crime, de redução de pessoas livres à escravidão, ou mesmo ressignificar algumas fazendas que são tidas como patrimônio por conta da questão arquitetônica, mas olhar para essas fazendas também com a história da dor desses africanos, com a história da ilegalidade, do tráfico, ou até mesmo com a história do próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Como o desenvolvimento do capitalismo no século XIX, no caso do Brasil, envolveu a expansão da escravidão em uma escala nunca antes vista no nosso país. Então, eu acho que tem essa dimensão nacional também, até mesmo global. Agora, eu tenho uma outra dimensão, que seria uma terceira dimensão, então a dimensão regional, local, a nacional, e uma terceira dimensão, que eu acho que tem a ver com a relação do professor de história com o conteúdo. Né? O que
no ensino de história, né, se fala no professor historiador, tem um texto muito bonito do professor Ilmar Matos sobre a ideia de que todo professor, ao preparar uma aula, ele é um historiador, porque está preparando uma aula com um texto próprio, né? Isso é verdade, mas eu acredito que a pesquisa acadêmica, ela te faz com que você olhe para a sua aula e para o livro didático, para o conteúdo curricular, de maneira diferente. Ela te permite pensar que aquele conteúdo é uma construção histórica também, e é uma construção permeada por escolhas não só didáticas, mas escolhas políticas. Você acha que conhecer a história da escravidão nos ajuda a entender a nossa realidade atual? Certamente, em relação à história da escravidão, do tráfico, de tudo isso, né, isso me fez ter um compromisso muito mais acurado, né, com o combate ao racismo, com a implementação na prática dos instrumentos jurídicos que asseguram a história afro-brasileira e a própria problematização disso. Sobretudo porque eu trabalho numa escola pública em que a maioria dos alunos são negros, embora boa parte deles não se vejam como tais, né? Então, eu acho que o estudo da escravidão, das relações sociais, do pós-abolição, coloca também necessariamente a questão do combate, do enfrentamento do racismo. Eu acho que mais do que o combate, o enfrentamento, né, formas de se enfrentar o racismo no nível cotidiano. Como última pergunta, a gente queria saber que conexões essa pesquisa mostrou entre os membros da aristocracia imperial e o tráfico de escravos. E a partir do doutorado, eu comecei a perceber que, na verdade, não era uma particularidade dos comendadores de breve. Você tinha uma fração de classe, um grupo dentro da classe senhorial, que estava bastante conectado com o tráfico ilegal. E não só conectado no sentido de comprar os africanos traficados ilegalmente, que é o que a historiografia, os trabalhos dos memorialistas sempre mostraram, mas era uma conexão mais ontológica, né? A ideia de que uma fração, um grupo dentro da classe senhorial ajudou o tráfico a se reerguer, né? Estruturou a reorganização do tráfico, né? E aí nós temos os breves como exemplo, mas curiosamente, você está me fazendo essa pergunta, eu estou com o livro aberto aqui que eu estava fichando, um homem muito importante para o século XIX, para a sociedade imperial, né, e que também tem a sua relação com o tráfico citada em alguns textos, mas nunca aprofundada, é o Nicolau Vergueiro, né? O Nicolau Vergueiro, que foi corregente do Império em 1831, né? Que hoje é nome de estação de metrô em São Paulo, que é celebrado na historiografia por ser um dos primeiros senhores a financiar a imigração de homens livres e mulheres livres para as fazendas paulistas. O Nicolau Vergueiro, ao que tudo indica, uma documentação produzida pelos ingleses, sobretudo, era um Nicolau e a sua família, né? Eles movimentavam uma das principais redes de tráfico, de comércio da carne humana, como se dizia no século XIX, de comércio de africanos, no litoral de Santos, né? É muito difícil encontrar essas referências, porque a própria polícia da época, as autoridades da época, efetivamente, pela importância do Nicolau Vergueiro, que depois se tornou um senador super importante no Império, essas autoridades elas silenciavam sobre essa participação, né? Mas efetivamente a documentação produzida pelos ingleses parece indicar, cada vez com mais força, que o Nicolau Vergueiro foi um indivíduo super importante para a reorganização do tráfico entre 1830 e 1850. Outro exemplo é um sujeito chamado, à época, de barão, depois ele passou a visconde de Vila Nova do Minho, José Bernardino de Sá. Esse eu estudei com mais detalhes. O José Bernardino de Sá era um dos homens mais ricos do Império em 1850, aproximadamente em meados do século XIX, ele era certamente um dos homens mais ricos do Império. A estimativa é que o José Bernardino de Sá tenha trazido para o Brasil de maneira forçada mais de 20 mil africanos. O Slave Voyage Database, que é um banco de dados super famoso sobre o tráfico de africanos, registra quase 50 viagens negreiras entre 1826 e 1850, 51, relacionadas ao José Bernardino de Sá. Que o José Bernardino de Sá era proprietário da embarcação ou consignatário. José Bernardino de Sá, por exemplo, tinha algumas fazendas e sítios no litoral de São Paulo e uma fazenda em Macaé. Propriedades que ficavam no litoral, que organizavam
esse complexo que envolvia o tráfico de africanos, né? O desembarque desses navios, né? A recuperação desses indivíduos depois de uma travessia de mais de um mês, o pagamento da tripulação, o abastecimento desses navios, o retorno desses navios à África, essas propriedades do Zé Bernardino de Sá funcionavam dessa forma.